a paz, que excede todo entendimento, esteja mais uma vez sobre todos nós. Você sabe dizer de qual livro bíblico esse louvor foi retirado e qual o seu personagem principal? Vamos lá para o louvor? Eu vou me assentar à mesa do rei, eu vou comer na mesa do rei, e todos que me humilharam vão me ver ali, e vão ter que saber que eu fui convidado sim. Eu vou receber as terras que perdi e todos os tesouros que meu pai deixou, quando na batalha teve que lutar, e a sua vida foi levada. É assim quando Deus promete. O tempo pode passar, mas de você não se esquece. Amém? Se você puder, abra sua Bíblia no livro de 2 Samuel, capítulo 9, do versículo 1 ao 7. Certa ocasião, Davi perguntou: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade por causa da minha amizade com Jonatas? Então chamaram Ziba, um dos servos de Saul, para apresentar-se a Davi. E o rei lhe perguntou: você é Ziba? Sou teu servo, respondeu ele. Perguntou-lhe Davi: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar a lealdade de Deus? Respondeu Ziba: há ainda um filho de Jonatas, aleijado dos pés. Onde ele está? Perguntou o rei. Ziba respondeu: na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então o rei Davi mandou-lhe trazê-lo de Lodebar. Quando Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, compareceu diante de Davi, prostrou-se com o rosto em terra. Mefibosete? Perguntou Davi. Ele respondeu: sim, sou teu servo. Não tenha medo, disse-lhe Davi, pois é certo que eu o tratarei com bondade por causa da minha amizade com Jonatas, seu pai. Vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam a seu avô Saul, e você comerá sempre à minha mesa. Amém? No vídeo de hoje, iremos mergulhar em uma das histórias mais intrigantes da Bíblia. O começo, meio e fim da trajetória de um homem chamado Mefibosete. Mefibosete nasceu num berço de ouro. Mefibosete era nada mais, nada menos do que um príncipe. E além de ser príncipe, que já não era pouca coisa para uma criança, Mefibosete também era neto de um rei chamado Saul, que tinha como filho um homem chamado Jonatas. Mefibosete, no mínimo, seria herdeiro de muitas terras. Pensando na linhagem real, Mefibosete seria o futuro rei de Israel, aquele que se assentaria no trono e governaria toda a casa de Israel. E o seu pai Jonatas, já prevendo isso, coloca o nome dele de Meribaal. 1 Crônicas, capítulo 8, 34, que tem como significado: guerreiro de Deus, valente do Senhor. Um início, um começo promissor, que quando chega no meio, quando chega na metade do trajeto, vira literalmente uma tragédia. Mefibosete está brincando no palácio, como qualquer outra criança, e de repente chega um mensageiro, não apenas com uma notícia ruim, mas com duas notícias ao mesmo tempo. Uma das piores notícias que um ser humano pode receber. Imagine para uma criança. Um mensageiro anuncia a morte do seu pai e do seu avô que estavam numa batalha. E rapidamente a notícia ruim se espalha pelo palácio. Então Mefibosete, mesmo sendo uma criança inocente, mesmo sendo príncipe, mesmo sendo neto de um rei, está naquele momento condenado à morte.
porque era assim naquele tempo quando um outro rei assumia o trono. Mefibosete tinha 5 anos de idade quando a sua babá, na intenção de o proteger, pega-o para fugir. E a Bíblia diz em 2 Samuel 4,4 que, apressando-se ela a fugir, Mefibosete cai ao chão e fica coxo, paralítico. Mefibosete naquele momento passa a ficar totalmente inválido. E a babá retoma Mefibosete e leva para uma cidade chamada Lodebar, que significa não palavra, terra do esquecimento. Era para Lodebar que levavam os coxos, os cegos, as pessoas que tinham algum tipo de limitação, algum tipo de enfermidade. Lodebar, lugar de sofrimento. E em Lodebar que Mefibosete passa 17 anos da sua vida, um lugar onde deixou de ser príncipe e passou literalmente a ser um mendigo, totalmente excluído, totalmente esquecido, sozinho, abandonado por tudo e por todos. Parecia o fim de Mefibosete, até que um dia um rei chamado Davi chama Mefibosete da terra do esquecimento, do lugar de sofrimento, para sentar e comer a sua mesa. Talvez pelas circunstâncias da vida, pelas adversidades, você se encontre nesse momento como Mefibosete, totalmente excluído, sozinho, isolado, abandonado por tudo e por todos. Mas hoje Deus lhe chama da terra do esquecimento, do lugar de sofrimento, para sentar e comer a sua mesa. Há um lugar para você reservado na mesa do rei. E amém. E ele lhe diz assim para a gente terminar. Olha que lindo esse versículo 7 aqui. Não tenha medo, disse-lhe Davi, pois é certo que eu tratarei com bondade por causa da minha amizade com Jonatas seu pai. Vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam a seu avô. E você mesmo, comerá sempre a minha mesa. Amém. Se você já sabia das respostas, glória a Deus por isso. Se você não sabia e aprendeu, louvado seja Deus. Se você sentir de Deus, se inscreve no canal, compartilha aí o link com o pessoal, dá o seu like, ative aí o sininho para receber mais vídeos como esse. Que Deus abençoe.